E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Programador número 1 e no vídeo de hoje vou mostrar um pouco sobre o que eu aprendi sobre pseudoclasses e pseudoelemento, tá? Essas propriedades aí que me deram um pouquinho de dor de cabeça para estar aprendendo, tá? Tive um pouco de dificuldade, mas depois fica fácil de entender. No começo é um pouco dificultoso, mas depois que você aprende, você entende perfeitamente e não esquece mais, tá? E antes de eu te mostrar aqui o código do pseudoclasse e pseudoelemento, primeiro você precisa entender o que são, tá? O que são essas palavrinhas esquisitas, que elas são basicamente aí para estilizar uma parte específica aí do seu documento HTML na sua aplicação, tá? Sem a necessidade específica de estar criando uma nova tag, uma nova classe, você consegue estilizar apenas com o CSS sem precisar de uma classe, por exemplo. Nesse caso aí, se você passar o mouse por cima de um botão, ele vai mudar ali o estilo dele. Então você consegue fazer isso através do pseudo classes, por exemplo, que é uma classe de estado. Tem classe de estado e de estrutura. No caso, é uma classe de estado. Vai alterar o estado dele da cor verde para vermelho, o tamanho dele de 200 para 300, por exemplo, entendeu? Ou até mesmo se você quiser estilizar uma parte específica aí do seu parágrafo, a primeira linha, a primeira letra. Então isso é possível através do pseudoclasse sem ter a necessidade de estar criando outras classes específicas na sua tag. Então bora lá pro código para mostrar a vocês aqui como é que vai ser a utilização das pseudoclasses e pseudoelementos. Prontinho, ó, se liga aqui nesse exemplo bem bacana que eu coloquei aqui, ó. Ele tá desse tamanho aqui minha fonte porque eu dei um zoom nela, tá? Para ficar melhor de visualizar. É a mesma coisa aqui nos botões. Dar um zoom aqui para ficar melhor de estar visualizando. Criei aqui uma tag nave e dentro dessa tag nave eu vou ter mais outras 3 tags que no caso serão links, tá? São botões no caso. Ó, observa que quando eu passo o mouse por cima não acontece nada, né? No caso o que faz é mudar o cursor. O que acontece? Para eu utilizar meu pseudoclasse, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher minha tag, que vai ser no caso a tag A, colocar 2 pontos e aqui eu vou ter várias propriedades que eu vou estar utilizando, tá? A principal que é mais utilizada é o hover, tá? Que esse hover, ele vai fazer uma função bem bacana que é ao passar o mouse por cima da minha tag, ele vai mudar alguma característica dela, tá? No caso aqui, por exemplo, eu quero mudar o background color de roxo para, por exemplo, azul. Ou seja, quando eu passar meu mouse em cima, ó, ele vai mudar a cor do botão, tá? A cor do botão, isso é bem legal. No caso, eu posso mudar também, se eu quiser, a cor da minha fonte, botar preta, por exemplo, ó. Agora mudar a cor do texto aqui, ó, para preto. E não só a questão de cores, mas também tamanhos e forma. Tudo o que eu quiser modificar aqui no CSS normal, eu posso modificar até como questões de tamanho também, por exemplo. Vou botar aqui, por exemplo, 20 pixels, só para ver a diferença, ó. Ele diminuiu, tá vendo, ó? Ele dá até um bug aqui, ó. 20 pixels. Então aqui é possível fazer várias modificações bem bacanas, como por exemplo, eu quero que ao aumentar, ele aumente um pouco o padding, de 20 pixels para 23, por exemplo. Aqui, ó. Então ele vai fazendo várias modificações bem bacanas. Ó, outro exemplo bacana aqui onde você pode estar fazendo uma aplicação do hover seria em questão da imagem. Aqui, por exemplo, tem essa imagem desse gatinho aqui, e se eu quiser fazer alguma modificação nela, seleciona a imagem, hover e faço a edição normal do HTML. Por exemplo, eu quero adicionar aqui uma borda. Então eu vou colocar aqui border de 1 pixel, solid. Vou colocar aqui black, por exemplo. Olha o que acontece quando eu botar o mouse em cima aqui da imagem, tá? Então, por exemplo, você tem ali uma aplicação que vai ter várias imagens. Ao passar o mouse por cima, você quer destacar aquela imagem. Então você pode fazer, ó, dessa seguinte maneira aqui. Se liga aqui, outro exemplo bem bacana aqui de você estar usando em imagens, por exemplo. Eu defini aqui toda uma propriedade aqui no meu navegador, tá? No meu nav aqui, que vai ter minhas imagens. Mas o principal é essa daqui, ó, imagens. Esquece essa aqui por enquanto, tá? Não esquece essa aqui nem para essa... Observa essa daqui. Observa só essa daqui, que eu defini um tamanho e defini uma opacidade, tá? Ou seja, a opacidade é o quão vai estar visível na minha tela, tá? Se eu deixar aqui em 0.1, por exemplo, não vou enxergar nada. Se eu já deixar 0.9, já enxergo muito bem, que é a opacidade na tela. Então eu vou deixar aqui a opacidade em 50%. E eu vou fazer um hover aqui também, tá? No meu img, hover, e vou colocar aqui, ó, opacity. Eu vou colocar 1, ou seja, quando eu passar o mouse por cima, ó, ele vai dar um destaque na imagem. Isso aqui é muito bacana. Quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei muito besta, tá? Isso aqui é bem legal mesmo de estar fazendo aqui no CSS, tá? Então fica bem legal aí para estar destacando, de repente, uma galeria de imagens. E se liga aqui, ó, outra propriedade bem bacana para você estar utilizando aí no seu pseudoclasse seria o visited, tá? Que ele vai indicar quando um link seu já tiver sido visitado, tá? Por exemplo,
quando você acessa algum site aqui no Google, que ele fica com essa cor roxinha aí, indicando que você já visitou esse site. Ó, observa aqui os outros, que eles ainda estão com a cor azul, que é a cor padrão. Eles agora ficaram na cor roxa. Isso é o que vai acontecer quando você utilizar o Visit aqui, por exemplo, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui a vocês. Eu vou usar minha tag normal, botar aqui meu pseudoclasse, que é o Visit, e botar uma cor vermelho, por exemplo, ó. Ele já vai indicar aqui, ó, vermelho, porque eu já visitei esse site aqui, no caso, eu já tinha clicado no botão. Por exemplo, aqui, ó, eu criei outro botão, tá? Outro link aqui que seria o YouTube. Se eu clicar nele, ó, entrou no YouTube e quando eu voltar, ele já vai estar aqui vermelhinho, tá? Porque eu já utilizei o Visit nesse botão aqui. Pronto, e agora eu tenho o meu pseudoclasse de estrutura, tá? Que é o que eu vou alterar uma parte específica ali do meu documento. No caso, o que a gente viu agora foi o de estado. Que o estado ele vai alterar ali, tipo a cor, vai alterar, no caso assim, o estado que ele vai estar na realidade. Quando você passar o mouse por cima, se ele já foi visitado. Aí tem um de estrutura que ele vai alterar um pouco ali da estrutura, numa parte específica. Aí vamos supor que eu tenho várias divs aqui, tá? Eu tenho aqui várias divs. E todas essas minhas divs, elas vão ter aqui, ó, vários parágrafos. Mas vamos supor que eu quero só alterar o primeiro parágrafo de cada uma dessas divs. Ou seja, eu teria que criar uma classe para cada uma dessas tags. Isso dificultaria demais o meu desenvolvimento aqui, né? Porque eu ia ter que ficar criando várias classes. Isso aqui vai ser muito chato. O que é que eu posso fazer? Simplesmente utilizar aqui um pseudoclasse de estrutura, que seria a seguinte maneira, tá? Vou escolher aqui meu parágrafo e vou colocar aqui, ó, a minha primeira pseudoclasse de estrutura, que é o First of Type, tá? First of Type, que ele vai alterar o primeiro, tá? O primeiro do tipo parágrafo, obviamente do seu pai, tá? Ou seja, ele vai alterar o primeiro em relação ao seu pai. Nessa div aqui, o primeiro é esse aqui, tá? Esse parágrafo. Nessa segunda div, o primeiro é esse parágrafo aqui também. Então, o que acontece quando eu botar aqui, ó, color, por exemplo, color red? Ele vai alterar o primeiro do tipo parágrafo de cada pai, tá bom? De cada div. O mesmo acontece se eu quiser alterar o último parágrafo. Eu coloco aqui meu P, minha pseudoclasse, que no caso agora seria last, que é de último, last, tá? Traço, off, traço, type, tá certo? E aqui eu faço a minha edição normal do meu CSS. E aqui eu altero aqui a cor, por exemplo, para blue. Então ele vai alterar aqui o meu último parágrafo. Agora vamos supor que eu quero alterar esse do meio, tá? Esse do meio aqui. Então eu tenho que definir um parâmetro específico para ele, que nesse caso aqui seria o NTH, tá? NTH-off-type. E aqui, ó, eu tenho que botar um parênteses com o meu parâmetro, que meu parâmetro vai ser 2, por exemplo, para eu alterar aqui a cor, no caso. Eu posso alterar várias outras coisas, eu tô dando cor aqui como exemplo, mas ó, vou botar aqui um background para ficar fácil de visualizar. Background color azul. Então aqui, ó, ele alterou o segundo parágrafo o segundo do tipo parágrafo, tá? Então aqui eu consigo selecionar um parâmetro específico. O mesmo funciona aqui por último, pro primeiro, ou se eu até mesmo eu tiver vários outros parágrafos aqui, ó. Vamos supor aqui, nessa primeira div, eu vou colocar mais 5. Então eu quero alterar o quinto. Ó, ele vai alterar só isso aqui, porque esse aqui é o único. Essa aqui, ó, a primeira div é a única que tem 5 parágrafos. Ela vai alterar o parágrafo de número 5. O mesmo funcionaria aqui para as outras divs, tá certo? Então essa daqui, ela é a pseudoclasse de estrutura, que ela vai alterar aqui a questão do parágrafo específico. E tem uma outra pseudoclasse que ela consegue ser ainda mais específica que essa daqui, tá? Deixa eu botar aqui, pronto, vamos lá. Ó, eu tenho outra pseudoclasse que seria a pseudoclasse First Child e Last Child, e a mesma coisa, NTH Child, tá? Que você define ali o parâmetro. O que é que ela vai fazer? Ela vai selecionar, por exemplo, o child vai ser o filho, tá? Que no caso aqui, o filho é o meu parágrafo que tá dentro aqui da minha div. A div é a tag pai e o que tá dentro dela são os filhos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem bacana. Eu vou deixar aqui essa primeira div e aqui eu vou colocar um título. Vou colocar um H1 Loren Y. Deixa eu só diminuir aqui, pronto. Aqui, ó. Coloquei um título aqui, tá? O que vai acontecer? Eu quero alterar o meu parágrafo, que é o segundo filho, tá? O que acontece? Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, parágrafo e colocar aqui, ó, First Child, e alterar a cor para red, ele não vai alterar. Por que ele não alterou? Por mais que eu tenha selecionado o parágrafo. Porque ele não é o primeiro filho. Ele é o segundo filho aqui na lista, tá? Ó. Então ele é o segundo filho, não é o primeiro. Então isso aqui vai alterar só os filhos, tá? Se
o meu parágrafo fosse o primeiro filho, não tivesse esse lorem y aqui, ó, ele altera, tá? Mas como eu já tenho aqui um primeiro filho que é o H1 nesse caso, ele não altera. Mas se eu botar aqui, por exemplo, last child, ele vai alterar o último filho, que é, no caso, meu parágrafo. E eu posso ainda fazer o seguinte, definir aqui meu parâmetros, né? Que eu coloco aqui o nth traço child e coloco aqui meus parentes. E aqui eu vou definindo meus parâmetros. O quarto filho, e no quarto filho aqui, ó, você tem que se ligar que não é o parágrafo que você tem que contar, e sim a quantidade de tags que vai ter dentro do pai, que no caso da div, que vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tags. No caso, a quarta tag é 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, o meu terceiro parágrafo é o quarto filho da minha div, tá certo? Então essa aqui é outra estrutura aí bem bacana de estar utilizando aí no pseudoclasse. E agora nós vamos para o pseudoelementos, tá bom? O pseudoelemento ele vai alterar uma parte específica do teu elemento, tá bom? Ou seja, ele vai alterar uma parte específica do teu parágrafo, do teu título, vai ser uma parte específica do seu elemento, por isso ele é o pseudoelemento. Vamos aqui para a tela de exemplo. Eu já tenho aqui minhas tags de parágrafo para fazer a explicação. Eu tenho aqui 4 parágrafos, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos na realidade. Para eu selecionar o pseudoelemento, eu tenho que selecionar minha tag, e o pseudoelemento ele vem, ó, com o 2 pontos repetidos 2 vezes, tá? Você até pode fazer assim apenas um, ou até dar um zoom aqui melhor. Se você colocar 2, seria o melhor para você estar diferenciando o pseudoclasse do pseudoelemento. No caso, o pseudoelemento aqui que eu aprendi primeiro foi o first line, tá? No caso, ó, é o first. Esse aqui, first line, que ele vai alterar a sua primeira linha do documento, ó. Eu vou botar ela, a primeira linha de vermelha. Então aqui, ó, a primeira linha do meu parágrafo, ele sempre vai ser na cor vermelha, tá? Então uma coisa interessante, ó, aqui ele tá com zoom, né? Mas se eu diminuir o zoom, ó, por mais que, tipo, diminua a quantidade de linha, a quantidade de letras, sempre a primeira linha vai estar em vermelho, tá? Por mais que, ó, às vezes aumenta a quantidade de linha aqui, ó, vou aumentar, ó. Sempre a primeira linha vai ficar em vermelho. Então esse é o pseudoelemento para alterar a first line, para fazer uma modificação ali específica. Agora vamos, por exemplo, para o first letter, que ele vai alterar a primeira letra, por exemplo, do seu parágrafo, que aqui no caso seria o first letter. E vai alterar essa primeira letra para font size. Meu Deus do céu, font size de 32 pixels. E aqui, observa aqui, ó, que a primeira letra de cada um dos meus parágrafos ficou com a primeira letra aqui grande. Ficou grande, gigante, tá? Eu posso botar aqui o tamanho que eu quiser aqui. Eu vou botar, por exemplo, 40 pixels. E a cor aqui vai ser blue. Então isso aqui, ó, são o meu pseudoelemento para alterar a primeira letra e tem vários outros valores aí que você pode estar testando, ver como é que funciona, para saber como é que pode aplicar. Isso aqui é só um pouquinho do que eu aprendi, que eu tô tentando passar aqui para vocês. E não é legal isso aí, um tanto de coisa que você consegue fazer apenas com pseudoclasse e pseudoelemento, tá? Você precisa apenas saber o seletor correto de estar utilizando. É bem legal, dá para fazer várias coisas e o melhor, sem utilizar ainda o JavaScript, que é um pouquinho mais complexo. No meu caso aqui eu ainda tô só no HTML e CSS. Futuramente aí vou estar entrando aí no JavaScript, que vai ser mais bacana ainda também. E eu vou estar vindo aqui passar também para vocês. Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do que eu aprendi aqui. Se ficou alguma dúvida, você não conseguiu entender muito bem, deixa aí no comentário que eu vou tentar explicar melhor no comentário. Qualquer dúvida, manda aí também. Por favor, curte, comenta no vídeo. E se tiver alguma sugestão aí também para estar me fazendo, até de melhorar aqui os conteúdos ou até sobre estudo, pode ficar à vontade de mandar aí. Tô aqui com cabeça aberta para aprender, tá? Então bora aprender junto. É isso aí, até o próximo vídeo e valeu!